ao largo, lança tua rede, deixa teus planos e segue. Olá, irmãos, sejam bem-vindos a essa transmissão. Uma grande alegria estarmos juntos, celebrando os 26 anos da Missão do Senhor do Bonfim. Para quem não me conhece, eu sou Tamara, eu sou consagrada da Comunidade de Vida, sou responsável atualmente pela Missão do Senhor do Bonfim. Uma grande graça que Deus me confia hoje, fruto realmente da bondade, do amor e da fidelidade de Deus para conosco, né? Para conosco como missão do Senhor do Bonfim. E me foi pedido para que neste dia eu possa partilhar um pouco da contemplação na vida da missão e de forma muito particular na missão do Senhor do Bonfim. Uma temática muito cara para nós, porque toca realmente assim na graça do nosso carisma, que é a vida de contemplação, a vida de intimidade com Deus, e que Deus fez muito por nós na missão, através da escuta de Deus para com o povo. Eu, quando estava, refletindo, rezando sobre essa formação, Deus me fazia lembrar muito que a história ela é construída com o povo. E de fato, assim, o povo de Senhor do Bonfim faz a diferença. E para isso nós teremos um tríduo de aniversário. Estaremos hoje comigo, refletindo um pouco sobre a contemplação na vida da missão de Senhor do Bonfim. Nós teremos outro momento falando sobre a unidade e, por fim, nós teremos um outro momento sobre a evangelização. No dia 9 de maio, que é o dia realmente em que é lançada a pedra fundante nesta terra, nós teremos um momento especial, às 20 horas, por meio do nosso canal do YouTube, onde nós celebraremos de forma muito festiva o aniversário da missão. A nossa missão ela foi fundada em 9 de maio de 1994. Uma grande graça é contemplar que a missão ela foi fundada no mês mariano. E para mim, acho que tem uma particularidade muito grande, porque Maria sempre é aquela que nos conduz de forma amorosa, que nos conduz realmente assim no amor. E aí foi a pedido de Dom Jairo Rui Matos da Silva, Dom Jairo que foi realmente para nós um pai, que nos trouxe, que soube escutar de Deus, que soube se fazer esse instrumento de Deus para que a comunidade ela pudesse chegar a esta terra, Então, inicialmente nós viemos por pedido de Dom Jairo para administrar o orfanato São José, lá na Casa do Sorriso. E que com a providência de Deus, diante deste trabalho que nos foi confiado de administrar um orfanato, nós fomos alargando as nossas redes para a evangelização. E Dom Jairo foi esse instrumento de Deus na construção deste povo, este povo que Deus queria constituir nessa missão, de forma particular aqui em Bonfim. Então, para quem não sabe, eu cheguei há pouco tempo na missão, eu cheguei há menos de 3 meses, e logo veio a pandemia, logo veio o isolamento social, e tudo isso eu fui enxergando com uma providência também de Deus, para parar um pouco, para conhecer um pouco da nossa história, para conhecer um pouco do nosso povo, para que a gente pudesse partilhar de uma forma muito clara, mas também relembrando os feitos com uma gratidão muito grande ao Senhor por tudo aquilo que Ele foi realizando nesta terra. Escutando a partilha de alguns irmãos muito caros que passaram pela missão, eles me falaram de uma característica muito forte da missão, é um povo acolhedor, é aquele povo que defende as suas raízes, e digo isso porque encontra em cada um realmente algo vital, que é o selo do bom pastor, o selo do bom pastor, que é o amor, que é sinal de muitos testemunhos que fui escutando ao longo do tempo, antes de chegar na missão, e que provo concretamente nessa terra, através de muitos irmãos, Até na minha curiosidade, eu fui perguntar a um irmão por que a missão de Bonfim era conhecida como a missão do amor. E aí ele foi relatando para mim que
muitos dos irmãos que passaram aqui passaram por grandes desafios, mas também foram reconhecendo assim a bondade, o amor de Deus, que fizeram com que por meio desses desafios brotasse dentro do coração de cada um amor muito grande pela missão. E um outro aspecto é que os irmãos da aliança, os irmãos da obra, sempre foram aqueles irmãos muito acolhedores. Então eram irmãos que expressavam, né? Tinha na sua face a expressão do amor. E aí nós colocamos essa característica muito forte, né? E muitos a têm como a missão do amor, Senhor do Bom Fim. Um outro relato é que a Amy, em uma das nossas formações lá em Salvador, né, a nossa cofundadora, ela foi realmente assim com o coração cheio de gratidão, dizendo que muitos dos que passavam por aqui partilhavam da graça dos irmãos de serem essa expressão do amor. Então, muitos testemunhos, né, e muitas histórias relatadas faz com que nós possamos provar realmente do Deus amoroso que constitui, que conduz essa missão. E nessa inquietação de conhecer a providência de Deus, o amor com que Deus, né, se derramou, eu ia rezando para saber o que é que Deus nos queria falar por meio dessa partilha. E Deus ia me fazendo lembrar duas passagens. A primeira passagem, que é a passagem da parábola do semeador, que é Mateus 13, 18 a 23. E a segunda passagem é a do mistério desta missão, a pesca milagrosa, né? João 21. Uma grande graça assim reconhecer que os mistérios de Deus passam pela palavra do Senhor para as nossas vidas e passa por essa pesca milagrosa. E utilizando dessas duas passagens de Deus, essas duas palavras de Deus que nos foi dado por meio da oração, eu elenquei 3 coisas essenciais da contemplação na vida da nossa missão. A primeira característica que move a vida da missão é a escuta que passa pela oração. A segunda característica que move a vida da missão é reconhecer a graça de Deus. E a terceira característica que move a missão é a resposta de amor. Então vamos para a primeira característica que move a vida de contemplação. A escuta que passa pela oração. Na parábola do semeador são lançadas em várias terras as sementes. Uma na beira da estrada, outra entre as pedras, outra entre espinhos e finalmente jogadas também, lançadas em terra boa. E o que há de semelhante entre o lançar de cada semente? Eu pergunto para você, né? Diante dessa parábola, diante do lançar as sementes entre pedras, espinhos, na terra boa, o que há de semelhante, né, nesse lançar as sementes? Diz a palavra de Deus que todos ouvem, né, as sementes que são lançadas na areia, as sementes que são lançadas entre espinhos, as sementes que são lançadas entre pedras, todos ouvem, né? Nenhum é passado assim sem ser escutado. Mas o diferencial é que só aqueles que ouvem a palavra e a entendem é que continuam a dar bons frutos, né? E a gente pode traduzir essa palavra de entender como aqueles que obedecem à palavra de Deus, são aqueles que dão bons frutos, né? E aí me veio no pensamento muito a história de Senhor do Bom Fim. Contam os mais antigos e sempre novos, né? Alguns irmãos a qual eu ia conversando, partilhando, para poder compreender, conhecer um pouco da nossa história, a ação de Deus no meio da nossa história e por meio da nossa história, né? Então, contra os antigos e sempre novos, que Dom Jairo havia ido a Salvador. Havia ido a Salvador conversar com o arcebispo na época, que era Dom Lucas Moreira Neves. E lá na Rádio Excelsius, ainda na sala de espera, Dom Jairo senta e começa a folhear as revistas que encontra na sua frente. Uma das revistas que ele encontra é a Shalom Maná. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu posso até fazer uma comparação grosseira, né? A Shalom Maná, na época de 94, é semelhante ao nosso portal, né, da comunidade, né? De forma muito grosseira, é aquele meio de informação
em que a comunidade ela vai apresentando as suas ações, vão apresentando seus testemunhos, e muitos do que tinham aquele contato com aquele meio de comunicação, né, iam sendo tocados pela voz de Deus. E aí, neste momento, Dom Jairo começa a folhear a revista e vai vendo as ações de promoção humana que a cidade, que a comunidade no geral, né, em Fortaleza, ia realizando. E ele vai se interessando, porque na época ele passava por um grande desafio em Senhor do Bonfim, né? Havia o orfanato e ele se encontrava muito preocupado por esses desafios que iam sendo colocados por meio da promoção humana. E aí também nessa rádio trabalhava um dos nossos irmãos, que era o apostolado dele, na época. Né? E esse irmão, ao encontrar Dom Jairo, foi realmente apresentando à comunidade tudo aquilo que a comunidade ia realizando na evangelização de crianças, na evangelização dos pobres, na evangelização das famílias. E Dom Jairo foi se interessando pela história realmente da comunidade. E por esse desafio que ele passava na época com o orfanato, na administração do orfanato, e por essa inquietação do coração dele, ele resolveu fazer o pedido ao nosso fundador, Moisés, para que a comunidade chegasse em Senhor do Bonfim. Então nós viemos muito através realmente assim desse pontapé, né? Da comunidade diante dos meios de evangelização, diante do anúncio do evangelho, das várias formas. E aí eu fico pensando hoje, né? Hoje nós estamos realmente assim trabalhando o nosso alcance através dos meios de comunicação, por meio das nossas lives, por meio das nossas, né, canais de YouTube, canais de Instagram, e nós não temos a dimensão do que a nossa evangelização, do alcance da nossa evangelização, né? Nós não temos dimensão do que Deus pode fazer e fecundar. É como essas sementes lançadas, né, em vários tipos de terrenos, em várias formas de evangelização, mas que ao encontrar uma terra boa, como foi o coração de Dom Jairo, né? Porque dizem também que ele foi um verdadeiro pai para a comunidade. Então, ao encontrar um coração de terra boa, que fecunda, vai realmente assim brotando do coração de Deus um início realmente assim de uma história, né? Uma história que se constrói com o povo. E aí uma grande graça foi essa evangelização, né, por meio da Shalom Maná, por meio dos irmãos que também foi providência de Deus naquela época, e por meio do acolhimento de Dom Jairo, né. Então hoje a história se atualiza por meio dos meios de comunicação, por meio das oportunidades da providência de Deus que nos vai dando, os meios e as formas, a evangelização ela vai se atualizando nas nossas vidas, né. E nós vamos realmente fazendo com que a nossa evangelização alcance essas águas profundas, o alto mar, que nós hoje não temos dimensão, mas que com a construção da fidelidade do Senhor, Ele vai fazendo gerar nas nossas vidas muitos frutos. E eis aí a missão de Bonfim como realmente esse testemunho de Deus, né? Então, Dom Jairo acolheu, né, com muita graça realmente a comunidade, né, abriu as portas, né, em Bonfim, realmente se fez esse coração de pai, esse coração de pastor, né, que a missão foi provando realmente da sua paternidade, do seu cuidado, né. E aí nós vamos para uma segunda graça, né. Então, assim, a primeira graça que é essa escuta de Deus em que Deus vai se utilizando de pessoas, Deus vai se utilizando de instrumentos, Deus vai fazendo com que faça sendo gerado realmente assim uma escuta da sua voz, né, por meio da oração. Então, logo depois nós vamos ter uma grande graça, né, que foi o primeiro seminário de vida no Espírito Santo na missão. E aí Dom Jairo foi, né, para este seminário, e quando ele chegou no seminário, ele foi se encantando assim, pela quantidade de pessoas que haviam no seminário. E ele realmente reconheceu a graça de Deus, né? A graça de Deus que veio a partir dessa primeira escuta, dessa primeira lançar-se às sementes, né?
E aí nós passamos para a segunda característica que eu venho falar aqui para vocês, que é a característica de reconhecer a graça de Deus. Dom Jário, ele reconhece a experiência do ressuscitado entre nós. Dom Jário, ele faz a experiência de adentrar, né, a um seminário de vida no Espírito Santo e ver a pesca milagrosa, ver os muitos casais que Deus tinha atraído por meio da sua graça. E aí dizem os mais antigos que ele dizia assim, né, que pelas mãos humanas de um trabalho inteiro de labuta, ele não conseguia encontrar, né, uma sabedoria para reunir realmente assim muitas famílias. Mas ao adentrar, ele reconheceu a graça de Deus por meio daqueles que estavam conduzindo. Então ele teve uma verdadeira experiência do ressuscitado, né, dessa pesca milagrosa, onde Jesus ressuscitado aparece aos discípulos e os pede para lançar as redes. Os santos padres, na interpretação dessa palavra, dessa passagem, né, do Evangelho, misticamente, da qual estamos falando aqui, né, os santos padres, eles comparam essa pescaria como essa pescaria de homens, ou seja, estamos falando de evangelização, né? Porque o Cristo diz aos apóstolos que eles precisam ir para o mundo inteiro para pregar o Evangelho. Então, os santos padres reconhecem nessa palavra uma palavra realmente assim de evangelização, né? Nós precisamos pescar os homens, nós precisamos levar esses homens a ter uma experiência com Deus, nós precisamos levar esses homens a ter essa experiência de amor com o ressuscitado, né? Diferente da passagem de Lucas, que em Lucas a pesca era à noite, né? O barco estava em desafios. Não, o dia amanhece, Jesus se encontra ressuscitado. E nós precisamos realmente assim fazer com que nós possamos lançar as nossas redes, né? O reconhecimento da presença de Deus ressuscitado. E me chama também a atenção nessa passagem que remete para Bonfim, é que Deus nos dá como mistério da missão a pesca milagrosa. Essa parte do Evangelho em que nos confia homens, né? Em que nos confia um povo, né? Um povo eleito por Deus, um povo conduzido por Deus. Jesus pede aos discípulos lançarem as redes à direita do barco. E na postura de obediência, as redes são lançadas. Da mesma forma que na parábola do semeador, né, as sementes elas são lançadas e aqueles que ouvem e obedecem geram uma fecundidade na terra dos seus corações. Da mesma forma que Jesus diz, lança as redes, e numa postura de obediência, muitos peixes são pescados. As redes elas são lançadas, são colhidas repletas de peixe. E um dos discípulos que Jesus amava, diz a Pedro, é o Senhor, né? O discípulo amado de Jesus diz assim, é o Senhor. E nesse momento que ele diz, é o Senhor, ele faz a sua profissão de fé, que reconhece a bondade do Senhor, que depois de uma noite inteira de trabalhos humanos, a graça de Deus se apresenta, Cristo ressuscitado, né? Então, às vezes, a gente pode dizer assim, meu Deus, depois de tantas lutas, né, de trabalhos humanos, mas quando nós somos apoiados na graça de Deus, como somos apoiados no Cristo ressuscitado, nós reconhecemos realmente que é o Senhor, né? É o Senhor que faz, é o Senhor que fecunda. Uma experiência muito forte nesse tempo é de olhar para as nossas limitações, né? Como missão também, e reconhecer que é o Senhor que age, é o Senhor que molda, é o Senhor que poda, né? Mas é o Senhor que gera muitos frutos. Então somos esta missão em que Deus, na sua infinita misericórdia, nos faz como um exemplo do discípulo amado, de reconhecermos a presença e a fidelidade de Deus
nas suas abundantes graças da nossa evangelização com as crianças, com as famílias, com os adultos, na nossa evangelização com o povo, né? E não só na nossa evangelização, mas também no nosso pastoreio. Nos diz a revista Escuta, não a de 2019, mas a anterior, que a nossa evangelização não está em oposição ao nosso pastoreio, né? Nós precisamos evangelizar, né? Nós precisamos pastorear. E nós só pastoreamos aqueles que nós evangelizamos. Então, uma grande graça é reconhecer o Deus que age por meio dessa evangelização. Porque nos faz isso experimentarmos da intimidade que os discípulos tinham com o seu mestre. Nós experimentamos da intimidade com o Senhor, né? Por meio da nossa vida de oração, por meio de reconhecer as graças de Deus, nós tocamos como íntimos do Senhor, porque dialogamos frente a frente com Ele. Sim, nós nascemos desta intimidade de Deus, e ela que nos faz, como Pedro, nos lançar. Diz a palavra de Deus que Pedro, ao escutar quero o Senhor, vestiu-se e se lançou apressadamente ao encontro do Senhor. São Tomás de Aquino, ele faz um comentário com relação a isso. Ele diz: eis a audácia do discípulo de Cristo, que se lança ao mar, que quer encontrar ao Senhor. Pedro tinha pressa ao encontro do Senhor, pois Jesus esperava com as brasas da caridade, cita de São Tomás de Aquino, mencionando o Evangelho, né? Então, assim, Pedro ansiava em encontrar o Senhor. Então, quando o discípulo amado diz, é o Senhor, ele se apressa a se vestir e se lançar ao mar, né? Se lança ao mar com audácia, com realmente o desejo de um encontro do Senhor. E diz que lá o Senhor o encontra já com as brasas da caridade, né? Ou seja, o alimento, o banquete, o Senhor já está à margem, à espera desses discípulos, à espera dos discípulos, né? Ele faz com que haja realmente assim o amor, né? Um amor entre eles. E a terceira característica realmente que Deus nos pede neste tempo, e também é fruto da nossa história, que é fruto de toda a bondade de Deus para com a missão de Senhor do Bom Fim, é a resposta de amor. Vinde comer, diz o Senhor na palavra de Deus, na pesca milagrosa. Jesus se encontra à beira do mar com um banquete. Jesus se encontra à beira do mar com um banquete, né? Então, nesse tempo em que se encontram de tantas formas, né, longe, pessoas longe da margem, pelos medos, pelas inseguranças, né, precisamos, como Jesus, preparar as brasas da caridade. Nós, esses eleitos, esses que experimentam da intimidade com Deus, nós que somos estes que provamos da fidelidade de Deus na nossa história, nós que somos estes em que contemplamos o Deus agindo na vida de cada um, no ingresso de cada um na comunidade, né? No acolhimento da igreja, no acolhimento daqueles que são os mais pobres, os mais necessitados, das crianças, né? Nós provamos dessa caridade de Cristo. E por que não nós, como estes que somos pescados e nos tornamos pescadores de homens, né? Não levarmos a caridade deste Cristo a qual nós provamos por meio da nossa história. Então Deus faz com que realmente assim nós tenhamos a mesma postura dele e dizer: vinde, irmãos, vinde comer, vinde se alimentar da palavra de Deus, vinde se alimentar, né, do Evangelho. Levemos o Evangelho, a experiência de Deus vivo e ressuscitado que Deus nos concede por meio do mistério desta missão a todos aqueles homens que têm a necessidade. Deus quer realizar as nossas vidas, né? Por meio dos 26 anos, o ano passado nós celebramos o jubileu da comunidade, então já é uma idade mais avançada, né? Nós já passamos já a fase das nossas adolescências, se assim podemos fazer uma comparação.
nós entramos numa fase de maturidade da missão, porque já iniciamos a nossa fase adulta da missão. Então, que nós possamos realmente colher de Deus esses frutos e realmente sermos estes a dizermos e sermos instrumentos na vida de tantos. Vinde, irmãos, comer, vinde reconhecer o Evangelho, a pessoa do Cristo ressuscitado. E como missão, né, nós sabemos da fidelidade de alguns irmãos que passam, né, que passaram pela missão, que provaram dessa experiência, hoje estão em outras terras, né, também gerando muitos filhos para Deus. Muitos dos irmãos que permanecem conosco, fruto da grande graça, da grande fidelidade. Sim, passaram por desafios, passaram, mas Deus agiu e age nas suas vidas. E eu contemplo a gratidão de cada um do coração, né? A gratidão do coração de cada um que se coloca muito fiel, reconhecendo realmente com gratidão os feitos que foram realizados por meio da sua história. Mas também eu quero louvar e agradecer a Deus, porque nós já inauguramos um céu com muitas pessoas, né? Muitas pessoas que passaram pela missão, que deram, ofertaram a sua vida até o fim, e que se encontram no céu cantando as alegrias da celebração também deste tempo celebrativo, né? Contemplando e intercedendo por nós aqui na terra. Por esses irmãos que caminharam conosco na busca deste caminho de santidade. De fato, Deus constrói uma história através de um povo. Nós somos este povo. Nós somos esse povo construído pelas mãos de Deus. As promessas e os mistérios de Deus são respondidas na vivência da nossa carne, né? Nós temos um carisma em que nós somos introduzidos por meio da nossa carne. Nós somos realmente esses que provamos na nossa carne as graças e os desafios, as fragilidades e as virtudes de um caminho de santidade, mas sempre com um desejo para ter um coração no céu. Sempre com um coração realmente muito voltado para Deus. A nossa vivência é que respondemos prontamente e encarnamos este caminho de santidade. Como Pedro que se lança ao mar, né, que se lança prontamente ao mar para o encontro do Senhor, nós também somos estes, que provamos e nos lançamos diariamente, prontamente ao mar, porque queremos ter esse encontro com o Senhor. Nós buscamos a vida eterna. E diz a revista da comunidade que a vida missionária, né, a vida missionária e a comunidade precisam cuidar dessa vida interior. É isso que Deus nos pede hoje. Finalizo realmente assim essa característica da resposta de amor, dizendo que nós somos chamados a uma vida íntima com Deus, né? Nós precisamos realmente assim construir essa vida íntima dia a dia, esse caminho de conversão dia a dia. Então, que nós possamos suplicar a Deus a graça, primeiramente da fidelidade ao carisma, né? Por meio da vida de contemplação, de perseverarmos na nossa vida interior, de termos um coração perseverante na vida interior, para que possamos, como aqueles que são íntimos do Senhor, lançar de forma ousada como resposta para o mundo de hoje. Nós somos uma comunidade que somos respostas para o mundo de hoje. Muito obrigada, irmãos, né, por cada um que passou pela essa missão, que viveu essa missão, as graças e os desafios, né, de conhecer esta terra como a missão do amor, de reconhecer que é muito amor, porque muito se dá, né, e quem muito se dá, muito ama. Então, essa graça de reconhecer o Deus que age, Deus que agiu, e o Deus que permanecerá agindo por meio das suas promessas, dos seus feitos, por meio desse selo do bom pastor, que é o amor na missão do Senhor do Bom Fim. Gratidão eternas por todo este caminho do povo que constrói essa história. Então, fica aí a minha oração, fica aí a minha gratidão a Deus
por esse povo que constrói essa história de Senhor do Bonfim. 26 anos da missão do Bonfim. Shalom. Lança tua rede.